Hoje nós celebramos a memória de São Pio X, que foi Papa ali no começo do século XX. São Pio X teve uma longa experiência como pároco, o que não era comum para os papas da época. Então, a sua experiência como pároco o ajudou para que ele, então, tivesse uma grande sensibilidade pastoral. A igreja, claro, ali no começo do século XX, já passava por muitas dificuldades, crises internas e externas, e São Pio X recebe essa missão de conduzir a igreja nesses tempos difíceis, combatendo aquilo que se chamava de modernismo, aquelas ideias que pouco a pouco entravam na igreja. Então, São Pio X é lembrado por ter escrito um catecismo para os adultos, o Catecismo de São Pio X, para promover a instrução dos católicos, que muitas vezes eram, e ainda são, é preciso dizer, ignorantes em relação à doutrina, em relação à fé católica. Então, por isso, São Pio X escreve o seu catecismo para os adultos. Ele antecipa a primeira comunhão a partir dos 7 anos, porque ele percebe a necessidade de as crianças, o quanto antes, terem proximidade com Jesus Eucarístico. São Pio X começa a acolher, por meio de um motu próprio escrito por ele, Trale Sollicitudine, começa a acolher aquilo que se chamava de movimento litúrgico, no sentido de que as pessoas, os leigos, pudessem participar de um modo mais consciente da Sagrada Liturgia, que não estivessem ali como espectadores mudos, mas participando piedosamente, conscientemente. A maioria das pessoas, durante a missa, se ocupava de devoções, e São Pio X, então, acolhendo algumas sugestões do movimento litúrgico, tenta promover essa participação mais ativa, consciente, piedosa, frutuosa na Sagrada Liturgia. É ele quem dá um grande incentivo para o restauro do canto gregoriano, que em comparação com a polifonia que era usada na época, permitia que as pessoas participassem mais, que cantassem, e que assim tivessem essa maior participação na liturgia. Então, São Pio X, aí no começo do século XX, portanto há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, ocupou a cátedra de São Pedro e foi um Papa exemplar. Por isso a igreja reconheceu a sua santidade. E São Pio X, então, nos aponta justamente para a Eucaristia, a liturgia, como sendo o centro da nossa vida cristã. A nossa vida sacramental é a fonte, né? São Pio X dizia isso, que a liturgia é a fonte, é lá que nós vamos beber o genuíno espírito cristão.
Existem muitas devoções que nós podemos adotar, muito piedosas, mas nada pode substituir a vida sacramental, nada pode substituir a liturgia como centro da nossa vida cristã. E junto com o culto que prestamos a Deus na liturgia, a graça que Deus derrama sobre nós na Sagrada Liturgia, a catequese, a instrução. São esses dois caminhos, digamos assim, que São Pio X apontava, a necessidade de os cristãos redescobrirem o valor da liturgia e de buscarem o conhecimento da doutrina, uma catequese mais profunda. Era assim que ele pretendia combater essas ideias, a sedução do mundo, que acabava afastando muitos católicos da verdade, pela catequese, pela liturgia. Nós, já há vários meses, estamos acompanhando na primeira leitura os primeiros livros da Bíblia. Então nós começamos lá no livro do Gênesis, depois Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, alguns trechos, né, desses livros. Depois Josué, a conquista da terra prometida. E agora nós entramos no livro dos Juízes. O povo já estabelecido na terra, tomou posse da terra prometida. As tribos dividiram entre si o território. Mas o livro dos Juízes começa então com essa constatação, depois da morte de Josué, que aquelas tribos começam a se corromper pela convivência com os pagãos. Então até o salmo responsorial, de um modo mais sintético, né, e bastante dramático, resume qual era a situação do povo de Deus. Deus tinha mandado que eles exterminassem aqueles povos, que eles destruíssem aqueles objetos de culto, ou seja, no sentido de não se misturarem com aquelas práticas abomináveis. E o Salmo diz: não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Então, estando ali na terra prometida, era como se eles continuassem no Egito, porque contaminando-se com aquelas práticas abomináveis, eles voltaram à idolatria. Deus os tinha libertado do Egito, não só porque lá eles eram obrigados a trabalhos pesados, mas para libertá-los da escravidão da idolatria, para que eles tivessem liberdade de culto, para poderem adorar o verdadeiro Deus. Agora, na terra prometida, eles continuam procedendo como eles agiam no Egito, adorando falsos deuses. Portanto, era como na prática se eles continuassem no Egito. E Deus envia juízes, ou seja, líderes, para conduzir o seu povo, mas sempre que entre um juiz e outro que Deus mandava, novamente eles se afastavam do caminho, eles se perdiam. Eles precisavam sempre de alguém que os conduzisse, porque muito facilmente eles se desencaminhavam.
Então, é curioso porque o texto diz: afastaram-se do caminho, depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Mas já pelo que a gente tem escutado nos últimos meses, os pais deles também não eram assim muito fiéis, né? Não eram assim também muito perseverantes. Então a leitura nos mostra isso. Agora, depois de todo aquele esforço, de toda aquela luta para estarem finalmente na terra prometida, eles se corrompem, eles se misturam com aqueles povos, o que é uma reflexão para nós também, num mundo neopagão, como nós podemos também facilmente adquirir os maus hábitos, a mentalidade mundana e nos esquecermos dos mandamentos de Deus, nos esquecermos do Evangelho, e nós vamos nos contaminando, nós vamos adquirindo esses hábitos depravados, vamos adquirindo essas mentalidades contrárias ao Evangelho. E ali no Evangelho, o jovem rico que pergunta a Jesus justamente como eu posso entrar na vida, como eu posso me salvar, possuir a vida eterna. E Jesus manda cumprir os mandamentos, obedecer a Deus. E, para além disso, para ser perfeito, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele pergunta quais mandamentos, Jesus cita os mandamentos da segunda tábua. Amar o próximo como a si mesmo. Mas se você quiser ser perfeito, além disso, ama a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir todos os mandamentos com perfeição. Como São Paulo ensina, o amor, quem ama, cumpriu plenamente a lei. O problema do povo ali da primeira leitura é justamente a desobediência. Se nós obedecemos, então nós não pecamos. Se nós obedecemos, nós possuiremos a vida. Se nós amamos a Deus, nós o obedeceremos. Como nos ensina São João na sua primeira carta. Sabemos que amamos a Deus se cumprimos os seus mandamentos. Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não obedeço, se eu não cumpro os seus mandamentos, se eu não faço o que Ele manda, eu não posso dizer que o amo. Sabemos que amamos a Deus, que somos amigos de Deus, se cumprimos os seus mandamentos. Também São Pio X via na sua época essa realidade dos cristãos, dos católicos, que se iam cada vez mais deixando influenciar pelas ideias da moda e abandonando a lei de Deus, abandonando a verdade de Deus. Então vamos pedir a Ele, vamos pedir a intercessão dEle, para que nós, apesar de todo o nosso entorno, de tudo aquilo que nos cerca, serem valores contrários aos do Evangelho, que nós permaneçamos na vontade de Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Amém.